Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje, vamos desvendar uma série de questões que tiram o sono de muitos aposentados e pensionistas do INSS, especialmente a luta para se livrar de bancos que criam dificuldades e a verdade por trás de comunicados e alertas que podem mudar completamente a sua vida financeira. Fique atento, pois as informações que vamos compartilhar aqui são essenciais para proteger o seu benefício. Nesta conversa, vamos abordar o comunicado oficial do INSS sobre a portabilidade de benefícios. O que ele realmente significa para você que está insatisfeito com seu banco atual, seja ele o Agibank, o Mercantil ou qualquer outro. Também vamos detalhar um alerta emitido pelo INSS para mais de 600 mil segurados sobre devolução de valores e o que você precisa fazer para receber esse dinheiro de volta, com um aviso crucial sobre as consequências de assinar o acordo proposto. E, como informação fundamental, vamos expor a armadilha dos empréstimos pessoais disfarçados de consignado, mostrando a diferença brutal nas taxas de juros que pode estar consumindo sua renda sem que você perceba. Nós queremos ouvir a sua história. Se você está passando por alguma dessas situações, se o seu banco está dificultando a portabilidade, se recebeu alguma notificação do INSS ou se caiu em alguma armadilha financeira, compartilhe essa experiência nos comentários. A sua dúvida pode ser a mesma de muitas outras pessoas. E nós nos esforçamos para ler e responder a todos os comentários, criando uma comunidade de ajuda mútua. Uma notícia recente causou grande estranheza e preocupação entre os aposentados e pensionistas. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, publicou em seu site oficial uma matéria detalhando uma investigação sobre irregularidades graves cometidas pelo Agibank, que incluíam a suspeita de interceptar ligações destinadas à Central 135, dificultar a portabilidade de benefícios e reter indevidamente valores de segurados. Pouco tempo depois, essa matéria simplesmente desapareceu do ar. Foi retirada do site do INSS. Essa atitude levanta uma questão séria. O que aconteceu nos bastidores? Segundo o próprio INSS, a retirada da reportagem foi um pedido do próprio Agibank, que está buscando uma reconsideração da sua suspensão. É um movimento que sugere uma forte pressão por parte da instituição financeira. Embora o INSS afirme que a investigação continua e que a suspensão para receber novos beneficiários está mantida, a remoção da denúncia pública do seu principal canal de comunicação é, no mínimo, um sinal alarmante. Isso pode indicar que as negociações para normalizar a situação do banco estão avançando. E o que parecia ser uma vitória para os segurados pode acabar, como tantas vezes acontece no Brasil, em um acordo que não resolve o problema na raiz. Fica o sentimento de que, mais uma vez, os interesses de uma grande instituição financeira podem estar se sobrepondo à proteção dos direitos dos mais vulneráveis. Apesar desse cenário preocupante, o comunicado do INSS, mesmo com a retirada da matéria principal, reforçou um direito seu que é inegociável: o direito à portabilidade. Isso não vale apenas para o Agibank, mas para absolutamente qualquer banco em que você receba seu benefício. Se você está insatisfeito com o atendimento, com as taxas ou com as práticas do seu banco atual, você tem o direito de transferir o recebimento do seu benefício para outra instituição financeira de sua escolha, sem nenhum custo. É fundamental entender que a portabilidade não é um favor que o banco lhe concede, mas sim uma obrigação que ele deve cumprir. O processo deve ser simples. Você escolhe um novo banco, abre uma conta salário ou conta corrente nele e informa que deseja receber seu benefício do INSS ali. O novo banco se encarregará de comunicar a sua decisão ao banco antigo, que tem um prazo legal para efetivar a transferência. Se o banco antigo negar o seu pedido ou criar qualquer tipo de obstáculo, ele está agindo de forma ilegal. É nesse ponto que o comunicado do INSS se torna uma ferramenta poderosa para você. O Instituto foi claro: caso o seu pedido de portabilidade seja negado, você deve procurar a ouvidoria do INSS. A ouvidoria é um canal de reclamação superior que existe para fiscalizar e corrigir as falhas dos serviços. Para contatar a ouvidoria, você pode ligar para a Central 135 e seguir as opções no menu até chegar na opção de ouvidoria. Tenha em mãos seus dados pessoais.
o número do seu benefício e, se possível, o número de protocolo da sua tentativa frustrada de portabilidade. A ouvidoria tem o dever de registrar sua queixa e tomar providências junto ao banco. Essa é a primeira e mais importante linha de defesa oficial que você tem. Não hesite em usá-la. Registrar a reclamação formalmente cria um histórico do problema e pressiona tanto o banco quanto o próprio INSS a agirem. Muitos aposentados desistem no primeiro obstáculo. Mas a persistência em utilizar os canais corretos é o que gera resultados. Uma das desculpas mais comuns que os bancos utilizam para amarrar os aposentados é a existência de um empréstimo pessoal. Eles argumentam que por você ter um contrato de empréstimo pessoal com eles, você é obrigado a manter o recebimento do seu benefício naquela instituição para garantir o pagamento das parcelas. Essa afirmação é completamente falsa e abusiva. O contrato de empréstimo pessoal é uma relação de crédito independente do seu direito de receber seu benefício onde você quiser. Uma coisa não pode condicionar a outra. Se você fizer a portabilidade do seu benefício para outro banco, a sua dívida do empréstimo pessoal com o banco antigo continuará existindo e você continuará sendo responsável por pagá-la. O banco antigo terá que encontrar outros meios para realizar a cobrança, como emitir boletos ou combinar com você o débito em outra conta, mas ele não pode, de forma alguma, impedir a sua saída por causa disso. Saber dessa informação é libertador, pois desmonta o principal argumento que muitos gerentes usam para prender os clientes. Se isso acontecer com você, informe ao gerente que você e que a vinculação forçada do benefício a um empréstimo pessoal é uma prática ilegal, passível de denúncia no Banco Central e no Procon. Agora, vamos falar sobre um alerta muito importante que o INSS emitiu para 613 mil aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Trata-se da devolução de valores descontados indevidamente de seus benefícios por associações e sindicatos. Muitas vezes, esses descontos são incluídos na sua folha de pagamento sem a sua autorização expressa. Se você já fez uma contestação desses descontos no passado, mas ainda não recebeu o dinheiro de volta, você pode ser uma dessas pessoas notificadas. O INSS está enviando uma comunicação para que esses segurados assinem um acordo para finalmente receberem o ressarcimento. A notificação aparece no aplicativo ou site Meu INSS, especificamente em um ícone de sininho que fica no canto superior da tela. Se houver uma bolinha vermelha nesse sino, significa que você tem uma nova mensagem do INSS. É crucial que você verifique isso. Contudo, aqui existe um detalhe que exige muita atenção e que pode passar despercebido. Para receber a devolução, você precisa assinar um termo de acordo. Esse acordo foi estabelecido entre o INSS, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Ao assinar, você de fato garante o recebimento do dinheiro de volta. Porém, a assinatura implica em abrir mão do seu direito de mover, no futuro, qualquer tipo de ação judicial contra o INSS ou contra a União por causa desses descontos indevidos. Em outras palavras, você recebe o valor principal, mas perde o direito de processar o Estado por eventuais danos morais ou materiais que essa situação tenha lhe causado. É uma troca. A agilidade no recebimento versus o seu direito de buscar uma reparação mais completa na justiça. A decisão é sua, mas é importante que você a tome de forma consciente, sabendo exatamente o que está assinando. Para muitos, receber o valor de volta rapidamente é a prioridade. Mas para outros, que talvez tenham sofrido grandes transtornos, a via judicial poderia representar uma compensação maior. Pondere bem antes de aceitar o acordo. Muitos aposentados enfrentam um obstáculo ainda maior para se livrar de um banco ou para conseguir um novo crédito. A margem consignável extrapolada, também conhecida como margem negativa.
Isso acontece quando o valor total das parcelas de seus empréstimos consignados já ultrapassa o limite permitido por lei, que atualmente é de 45% do valor do benefício, sendo 35% para empréstimo, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão de benefício. Quando sua margem está negativa, você não consegue contratar novos empréstimos consignados. E, o que é pior, a portabilidade de um empréstimo existente se torna extremamente difícil. O motivo é puramente financeiro. Para que um novo banco tenha interesse em comprar sua dívida, ele precisa oferecer uma taxa de juros menor que a atual, de modo que a nova parcela seja mais baixa e, assim, libere um pouco de margem ou um troco para você. Se sua margem já está negativa, mesmo com juros menores, pode não haver espaço suficiente para que a operação seja vantajosa para o banco e para você. Isso cria um ciclo vicioso onde o aposentado fica preso a contratos com juros mais altos porque não tem margem para buscar condições melhores. É nesse contexto que surge a discussão sobre um possível aumento da margem consignável em mais 5%. Esse projeto, se aprovado, poderia ser um alívio temporário para quem está com a margem extrapolada. Com um limite maior, muitos aposentados poderiam reorganizar suas finanças, seja fazendo a portabilidade de dívidas caras ou até mesmo contratando um novo crédito para quitar outras pendências com juros mais altos. No entanto, é preciso ter cautela. Aumentar a margem consignável também aumenta o nível de endividamento e compromete uma fatia ainda maior da renda mensal do aposentado. Embora possa parecer uma solução imediata, a longo prazo pode agravar a situação financeira se não for utilizada com muita estratégia e planejamento. A proposta ainda está em discussão e não há garantias de que será aprovada, mas representa uma luz no fim do túnel para muitos que hoje se encontram em um beco sem saída financeiro. Um ponto de extrema importância e que causa prejuízos enormes é a confusão entre empréstimo consignado e empréstimo pessoal. Muitos aposentados, na hora do aperto, acabam contratando um empréstimo pessoal pensando que é consignado, e as consequências são devastadoras. A diferença fundamental está na taxa de juros. A taxa de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS é tabelada e limitada por lei, girando em torno de 1,60% ao mês. Já a taxa de juros do empréstimo pessoal é livre e definida pelo banco, podendo facilmente ultrapassar 8%, 9% ou até 10% ao mês. Para ilustrar o tamanho do problema, vamos a um exemplo prático. Imagine que você pegue um empréstimo de R$2.000. No consignado, com juros de 1,60% ao mês, e custo do dinheiro é controlável. No empréstimo pessoal, com uma taxa de 9% ao mês, a dívida cresce de forma exponencial. Ao final de um ano, no empréstimo pessoal, você terá pago um valor em juros que pode ser maior do que o próprio valor que você pegou emprestado. É uma armadilha financeira perigosa. Como saber qual tipo de empréstimo você tem? A resposta é simples e está no seu extrato de pagamento do INSS, disponível no aplicativo Meu INSS. Se o empréstimo for consignado, o desconto da parcela aparecerá discriminado no seu extrato, com o nome do banco e o valor. Se o desconto da parcela não consta no seu extrato do INSS e é debitado diretamente da sua conta corrente, então você tem um empréstimo pessoal. Muitos bancos de má-fé, sabendo que o aposentado não tem mais margem consignável, oferecem um empréstimo pessoal como se fosse a única alternativa, sem explicar a diferença brutal nos juros. Se você descobrir que tem um empréstimo pessoal com juros abusivos, o ideal é buscar uma forma de quitá-lo o mais rápido possível, talvez utilizando uma linha de crédito mais barata, como o próprio consignado, caso você tenha margem. A informação é sua maior arma contra essas práticas.
verifique seus extratos. Questione as taxas de juros e nunca assine um contrato sem entender completamente a que tipo de dívida você está se submetendo. Outra promessa que tem gerado grande expectativa é a de um programa de reforma de casas para aposentados, com um valor que poderia chegar a R$30 mil. Essa proposta, mencionada pelo governo federal, ainda não foi formalizada por meio de uma medida provisória, mas a ideia não é completamente nova. Já existem iniciativas semelhantes em nível municipal. Em São Paulo, por exemplo, o programa Pode Entrar Melhorias da Prefeitura já oferece subsídios para a requalificação de imóveis. A proposta do governo federal seria expandir esse tipo de benefício para todo o país. Se sair do papel, poderia ser um auxílio importante para aposentados que precisam fazer adaptações de acessibilidade em suas casas ou realizar reparos essenciais para garantir uma moradia digna e segura. Contudo, é preciso aguardar a publicação das regras oficiais para entender quem terá direito, como o programa funcionará e quais serão as contrapartidas. Por enquanto, trata-se de uma possibilidade e devemos acompanhar os próximos passos do governo para ver se ela se concretiza. Diante de todas essas informações, fica claro que a vida financeira do aposentado e pensionista é cheia de desafios e armadilhas. A luta contra práticas bancárias abusivas é constante. Portanto, é essencial ter um plano de ação claro quando seus direitos são desrespeitados. Se o seu banco negar a portabilidade, não aceite a negativa como resposta final. O primeiro passo é registrar uma reclamação na ouvidoria do próprio banco e anotar o protocolo. Se não resolver, o segundo passo é acionar a ouvidoria do INSS pelo telefone 135. O terceiro passo, que muitos desconhecem, é registrar uma reclamação formal no Banco Central, que é o órgão que regula e fiscaliza todas as instituições financeiras do país. A reclamação pode ser feita online no site do Bacen. E os bancos costumam levar essas queixas muito a sério, pois podem gerar multas e sanções. Se mesmo após esgotar todas essas vias administrativas, o problema persistir, a última alternativa é buscar o caminho judicial. Você pode procurar a Defensoria Pública, caso se enquadre nos critérios de renda, ou contratar um advogado de sua confiança para entrar com uma ação exigindo o cumprimento do seu direito à portabilidade e, eventualmente, uma indenização por danos morais, pela recusa indevida e pelo transtorno causado. O caminho pode ser longo, mas a proteção do seu benefício e da sua tranquilidade financeira vale o esforço. Mantenha-se informado, seja persistente e não abra mão dos seus direitos.